O mundo mudou. O Oriente Médio está em crise. A guerra entre Israel e Gaza continua a intensificar, com ambos os lados acusando o outro de violações de direitos humanos. Mas isso não é tudo. A crise no Oriente Médio está longe de ser resolvida. A Síria está sob o controle da região mais poderosa na África, mas a influência militar dos Estados Unidos nos países árabes também é grande. A guerra civil no Iraque continua, com o grupo terrorista ISIS ainda atuando na região. E não podemos esquecer a crise no Líbano, onde as tensões entre os diferentes grupos religiosos continuam a aumentar. A situação é complexa e emocionante. Mas o que está acontecendo? A guerra no Oriente Médio é resultado de décadas de tensões políticas, religiosas e econômicas. Desde a descolonização da região na década de 1940, o Oriente Médio tem sido palco de constantes conflitos. A invasão do Iraque em 2003 pelo presidente George W. Bush é frequentemente vista como o início da crise atual. A Síria, sob o controle do governo de Bashar al-Assad desde 2000, também tem sido afetada pela guerra civil. O grupo terrorista ISIS surgiu na Síria e no Iraque em 2014, causando grande instabilidade na região. A crise no Líbano é resultado da falta de representação política dos diferentes grupos religiosos. O conflito entre Israel e Palestina continua a ser um dos principais desafios para a paz no Oriente Médio. A intervenção internacional tem sido limitada, com os Estados Unidos e outros países apenas oferecendo apoio militar a alguns dos lados envolvidos. A crise no Oriente Médio é complexa e multifacetada, com diferentes fatores políticos, religiosos e econômicos em jogo. A situação está longe de ser resolvida, com a guerra civil no Iraque continuando e o grupo terrorista ISIS ainda atuando na região. A crise no Líbano continua, com as tensões entre os diferentes grupos religiosos aumentando. E não podemos esquecer a crise no Síria, onde o governo de Bashar al-Assad continua a lutar contra os rebeldes. A situação é complexa e emocionante. Mas o que está acontecendo? A guerra no Oriente Médio é resultado de décadas de tensões políticas, religiosas e econômicas. Desde a descolonização da região na década de 1940, o Oriente Médio tem sido palco de constantes conflitos. A invasão do Iraque em 2003 pelo presidente George W. Bush é frequentemente vista como o início da crise atual. A Síria, sob o controle do governo de Bashar al-Assad desde 2000, também tem sido afetada pela guerra civil. O grupo terrorista ISIS surgiu na Síria e no Iraque em 2014, causando grande instabilidade na região. A crise no Líbano é resultado da falta de representação política dos diferentes grupos religiosos. O conflito entre Israel e Palestina continua a ser um dos principais desafios para a paz no Oriente Médio. A intervenção internacional tem sido limitada, com os Estados Unidos e outros países apenas oferecendo apoio militar a alguns dos lados envolvidos. A crise no Oriente Médio é complexa e multifacetada, com diferentes fatores políticos, religiosos e econômicos em jogo. Salva esse vídeo. Compartilhe. Você vai precisar dessa informação.